E aí, queridos alunos, você em todo lugar de Rondônia, em todos os municípios onde você se encontra, bem-vindo à nossa aula de Geografia de Rondônia. Eu, professor Jorge, convido aqui meu amigo nessa parceria para levar você conhecimento geográfico sobre o nosso estado de Rondônia. E você aí, professor presencial, veja esses meninos aí que estão fazendo a tarefa, está todo mundo bacana e aprendendo, produzindo conhecimento também. Não é isso, Rogério? É isso aí, galera. E a gente vai continuar o assunto da aula anterior. Muito bem. Porque nessa aula, Rogério, a gente vai ser mais específico para que nosso aluno entenda. Ele já entendeu que o processo de impacto ambiental no espaço geográfico, ele se dá no tempo. Sim, claro. Isso ele já sabe. Agora a gente vai implementar um conhecimento diferenciado para ele, que é que políticas públicas intensificaram esse processo em Rondônia. Olha aí, galera, muito bem. Beleza? Vamos Nessa lá. aula também veremos sobre a questão indígena, né? Alguma coisa sobre questão indígena e também sobre o zoneamento. Show de bola. Vamos juntos, galera! Aula 9.1, professor Jorge e Rogério. Vamos lá. Vamos lá, galera. Então, nossa aula é sobre o Polo Noroeste e o Plano Floro, né, Jorge? Planafloro. Essa aula é dividida em parte 1 e parte 2. Então, durante essa aula 9.1, Nós veremos a criação e ação do Polo Noroeste. Nós vamos ver o que foi esse Polo Noroeste. Nós também veremos o que foi e as ações implementadas pelo Planafloro. E também veremos de uma forma um pouco mais pontual e resumida, claro, sobre a questão dos indígenas. Muito bem. Ok? E veremos também o zoneamento socioeconômico e ecológico. Ok? Vamos lá. Próxima página. Rogério, qual é a habilidade que a gente quer que o nosso querido aluno alcance? olha aí, galera. Então, reconhecer as interações da sociedade com o meio físico. Interações da sociedade com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. Essa interação, professor Jorge, que a gente está falando desde o início da unidade 1. Vem Exatamente. aqui com a gente. Porque a unidade 1, ela trabalha com a questão da formação do estado de Rondônia. Então, essa transformação da paisagem. Então, está tudo relacionado com a história, com o povo do estado de Rondônia. E isso, essa paisagem, essa transformação Muito se bem. dá no meio físico. Esse é o meio Show físico. de bola. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, galera. Continuando. Então agora, galera, a gente vai... Vem aqui comigo de novo. A gente vai assistir um pouquinho sobre um documentário, uma reportagem, na verdade, né, professor Jorge? Que fala sobre esse processo de ocupação, formação aqui da história do estado de Rondônia. Isso. Vamos lá. O processo de povoamento do espaço físico que constitui o estado de Rondônia começa no século XVII, em consequência do bandeirismo originado no norte e no sudeste. Graças à ação das bandeiras, o oeste vai sendo incorporado ao patrimônio português, chegando às cabeceiras do rio Guaporé e Juruena até o rio Madeira, abrangendo desde a Chapada dos Parecis até a dos Pacais Novos, vindas do norte e do sudeste. Até os anos finais do século XIX, a região constituía-se apenas de alguns seringais, sem nenhuma povoação que chamasse a atenção. Durante muitos anos, a exploração e produção da borracha na Amazônia fomentaram sua riqueza e a vinda de milhares de trabalhadores. Grandes empreendimentos capitalistas se voltaram para essa região, incluindo o projeto da construção de uma ferrovia para escoar o ouro da Amazônia, dos seringais, da região do Vale do Madeira e do Mamoré e a produção dos vizinhos bolivianos. A depressão do rio Guaporé constitui uma região esparsamente ocupada, atravessada por poucas rodovias que interligam o Planalto às cidades de Costa Marques e Pimenteiras. As atividades econômicas restringem-se a uma pecuária extensiva em meio a extensas áreas de preservação ambiental.
Todavia, o Alto Vale do Rio Guaporé, em especial as cercanias de Corumbiara, Cerejeiras e Pimenteiras Oeste, experimentou nos últimos anos o avanço da fronteira agrícola com a devastação em larga escala da floresta amazônica e o plantio de extensas áreas de soja e milho. Dentre as principais cidades que se localizam neste domínio, destacam-se as de Guajará-Mirim, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Pimenteiras do Oeste, Corumbiara, Cerejeiras e Cabixi. Os primeiros contatos com os europeus com o Rio Madeira ocorreram a partir de 1542, quando Francisco Orellana, vindo dos Andes, no Peru, descendo o rio Amazonas, passou em sua foz, denominando-o de Rio Grande. A fixação de núcleos de povoamento coloniais iniciou-se no Madeira com o estabelecimento de missões religiosas para a catequese e a pacificação de indígenas pelos jesuítas. Ao término do século XVIII, o curso e o seu vale já eram bastante conhecidos, o primeiro por ser integrante da rota fluvial de abastecimento dos arraiais auríferos do Alto Guaporé e Vila Bela, no Mato Grosso, e de exportação do ouro desses para Portugal, via Belém do Grão-Pará. E o segundo, por ser uma área rica em especiarias vegetais, as chamadas drogas do sertão, de alto valor comercial, principalmente o cacau nativo. Olha só, que bacana, né, professor? Falando aí sobre essa questão aí da história, ocupação, povoamento do nosso querido estado de Rondônia. É interessante fazer uma observação, Rogério, que, novamente, não foi falado, mas subentende-se que ele está falando do tempo, né, no espaço. E aí ele vai lá em 1500, né? E vê fala sobre os jesuítas, sobre os colonizadores, sobre os bandeirantes, né? Que isso aqui era Portugal. Olha só. Né? Desde ali começa-se a haver a ocupação humana. Obviamente que não gera ainda todo o impacto que temos hoje. Mas ao longo do vídeo a gente percebeu que depois foi mostrando já como é atualmente a produtividade, a questão da agricultura, que é muito forte no nosso estado, não é isso? E aí a gente tem ali aquele período inicial lá do Tratado de Tordesilhas, né? Onde tínhamos o que, professor Jorge? A porção oeste do Brasil ainda toda dominada por Espanha, e aquela porção mais a leste a gente tinha o domínio de Portugal, certo? Isso. Que essa situação, na verdade, nunca foi muito bem respeitada, né? Verdade, disso, né? Com certeza. Depois vem o Tratado de Madrid, aí muda toda a configuração do que hoje chamamos agora nosso querido Brasil. Muito bem. Vamos lá, galera, então. Continuando nossa aula. Criação e ação do Polo Noroeste. Olha só. Rogério, grifa aí, década de 70. Vamos grifar a década de 70, que o professor Jorge está pedindo. Isso, década de 70. Eita, ficou bem em cima. Vou apagar. Vou apagar, professor. Não, de boa, tranquilo. Tranquilo? Pegou, Tranquilo. né? Ele já sabe que é a década de 70 que a gente vai dar ênfase, ok? Certo, vamos lá. O que aconteceu, principalmente na década de 70? Grandes mudanças aconteceram no antigo território de Rondônia, ou seja, nós não éramos estado ainda, Rogério. Com certeza. Pra você ter essa noção, nós não éramos o estado de Rondônia, nós éramos um território, ok? Hoje, estado, motivados principalmente, vamos lá no quadro de novo, por favor, no quadro, estado motivado principalmente pelas políticas e estratégia do governo federal, visando a ocupação das áreas de fronteiras na região norte do país. Opa! Olha só, galera, que informação importante. Agora, Rogério, você que é um menino que tem uma boa, como é que fala? Uma boa escrita, vai lá, grifa lá, governo federal. Programa a nível nacional, certo, professor? Exatamente. Não era Quem implementou essas políticas públicas? Governo federal. Governo federal. E o que nós éramos aqui, Rogério? Área de fronteira, meu amigo. Muito bem. Então, havia um motivo para essa ocupação. Com certeza. Havia um motivo. E havia também uma preocupação estratégica do governo brasileiro. Muito bem, professor Jorge. Legal?
Com certeza, é isso aí. Beleza, então vamos lá. Próxima página, por favor. Em 81, foi criado o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, chamado Polo Noroeste. Olha só, galera. Grifa aí esse nome, Polo Noroeste, Rogério. E você aí também, nossos queridos alunos, vão grifar, porque você precisa entender o Polo Noroeste, o que ele foi. O que ele foi? Ele foi um projeto financiado pelo Banco Mundial, numa ordem de 411 milhões de dólares. Rogério, imagina, Rogério, 411 milhões, é muita grana. É muito grana. Imagina em 1980. Com certeza. Era muito mais. Hoje, se fosse reajustar esse valor, seria pelo menos, sei lá, uns 3 bilhões. Muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. Vamos lá. E a consequência foi a construção não só a construção, então quer dizer que também a pavimentação da BR-364, que acelerou ainda mais o processo de quê? De migração, transformando radicalmente em menos de 10 anos quase toda a estrutura social, cultural e ambiental no nosso estado de Rondônia. Beleza. Chega aí, Rogério, um pouquinho, vamos conversar um pouco. Olha só, 3 palavras-chave ali, ó. Social, cultural e ambiental. Agora pode botar aqui, ó. Social por quê? Sociedade. Sim. Cultural, porque vários povos de diversos lugares do Brasil. Cultura. A nossa cultura se miscigenou. Aqui a gente tem, nossos alunos aí, com certeza são descendentes de vários lugares da região. É Bahia, é Rio Grande do Sul. Muito bem. Amazonas aqui do lado. Então, vários povos de vários lugares do Brasil vieram para cá. Ok? Então, de ordem social, que mudou a estrutura da sociedade. Claro. Cultural, por ter esse mosaico de culturas agora aqui no nosso estado de Rondônia. Sim. Não é isso? E ambiental é aquilo que a gente está falando e falou na aula passada, que é a questão de quê? Do meio ambiente, desse impacto gerado por essa migração. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, falar do Polo Noroeste é associar, né, professor Jorge, a questão aí da construção, né, da BR-364 e a pavimentação, né? Isso. Porque sempre cai em concurso alguma coisa relacionada a esse período da BR-364. Beleza, vamos lá. A construção foi iniciada lá na década de 60 com o presidente JK. A estrada seria usada para transportar cassiterita para a indústria no leste e para abrir o oeste para assentamento. A BR-364 e a Transamazônica tinham a intenção de integrar, proteger e levar as pessoas à Amazônia, não desenvolvida, improdutiva e vazia, ligando Limeira, no estado de São Paulo, ao oeste do Acre. Olha só, então nós éramos um imenso vazio demográfico. Com certeza. Rogério, né? Ainda é, olha só, se ainda somos, imagine na época. Temos uma baixa densidade demográfica. Temos uma baixa densidade demográfica, de tão grande que é a Amazônia, né? Então, falar desse projeto era um projeto de integração, né? Exatamente. Integrar essa região a outras regiões do país. Exato. Se lá na década de 70 ela já tinha sua importância, hoje em dia ela tem ainda uma importância maior. Muito maior. Muito maior. Beleza. Vamos lá, continuando. Tá aí o trajeto da BR-364. Sai lá de São Paulo, atravessa Goiás, passa por Cuiabá, chega em Vilhena, atravessa toda a Rondônia e vai até o Acre. E esse projeto de construção lá do Polo Noroeste, né, professor Jorge, foi essa integração aí a partir ali do Mato Grosso, né? Isso. Muito bem, só reforçando o estado do Mato Grosso até Rondônia. O Polo Noroeste se propôs, né, a assentar comunidades de agricultores embasadas na agricultura autossustentada, com atendimento básico na área de saúde, educação e escoamento da produção, protegendo a floresta e garantindo a manutenção das terras e da cultura das comunidades indígenas. Bem, mas a gente sabe que não foi muito bem como planejado. Claro. Uma coisa foi o planejamento,
Uma coisa foi essas políticas públicas terem implementado e ter colocado no papel. A outra coisa foi a prática. A outra coisa foi saber como é que se deu e como foi de fato o impacto ambiental aqui. Sim. Né? Que a gente sabe e a gente vai entender que foi um pouco precário. Com certeza. Olha só a imagem aí da estrada da BR-364. Ainda, né, nos primórdios de sua construção aí, mas bem mais avançado do que na década de 60, né? Com certeza. Ela só era aberta mesmo no meio da floresta. Grande desafio, né? Então, Grande desafio. O Polo Noroeste, ele tinha se propunha, além de envolver a questão, né, dessa integração, mas também, né, desenvolver aqui essa porção, né, no campo social, como está falando no texto, certo, professor Jorge? Perfeito. Então, na década de 60, cerca de 3 mil pessoas por ano se mudavam para Rondônia. Isso não era quase nada Muita do gente. que foi na década de 70 e 80. Sim. Então, era pouquíssima gente ainda. A rodovia, a 364, de 1.500 quilômetros de Cuiabá a Porto Velho, tornou o estado mais acessível para assentamentos em 1968. Baseado em imagem de satélite, a partir de 1982, foi estimado que 11.400 quilômetros quadrados de floresta haviam sido derrubados em Rondônia ao longo da rodoviária. Opa, professor, ao longo da rodoviária? Sim, ela vai se tornar uma espinha de peixe. Muito bem. Da rodovia, né, professor Jorge? Da rodovia 364. Muito bem, vamos lá. Então, imagine só esse impacto, né, professor Jorge? Exatamente. Então, a pavimentação da 364 ela vai ser concluída em 1984 e o número de imigrantes aumentou para cerca de 160 mil pessoas por ano, chegando em Rondônia. Interessante essa parte, me chamou a atenção. Por quê? Porque eu lembrei das próprias políticas do governo, e esse governo não era governo de Rondônia, era governo do Amazonas, era do governo federal. Exatamente. Certo? Em relação a essa questão do fluxo, né? Essa marcha para o oeste, a ocupação dessa porção oeste da Amazônia. Então, galera, existia campanha, existia propaganda para mobilizar essa galera em buscar novos territórios. Era até conhecido como Eldorado, aqui nessa região rica, cheia de oportunidade, que muitas das vezes não falava os desafios que o agricultor, que a população iria enfrentar ao chegar aqui no estado de Rondônia. O estado de Rondônia não, né? No território, nesse período ainda federal do Guaporé. Não, certo? Território de Rondônia. Já na década de 80, né? Mas quando a do texto, 60, 70... Isso, território... Guaporé ainda. Isso. Ainda, né? Aí, olha só, Rogério, uma coisa interessante que veio aqui na minha mente quando você parou ali. Você acredita? Olha, o professor, não parece, mas o professor Jorginho já tá meio velhinho. Cara, tu acredita que eu andei nessa BR? Meu pai ganhou um sítio. Sério, professor? Ganhou uma terra do INCRA. Bacana, tá vendo aí a história, galera? Cara, eu e meu pai, na época não era proibido andar em caminhão, na carroceria de caminhão. Podia viajar, só precisava pegar carona. Cara, a gente ficava esperando para ir pro sítio. E assim viviam várias pessoas. E era comum e natural a gente pegar carona. E imagina, eu chegava quase, pau de arara, se jogasse pessoal? uma água em mim, eu virava um cimento. É pau de arara? Pau de arara? Não, era caminhão, bolé de caminhão, e a gente ia... Mano, e era assim... Era uma luta muito grande. Agora você multiplica isso por milhares de pessoas que vieram e não tinham essa condição de ter um caminhão, de ter um carro para ir para o seu sítio. Com certeza, né? E só para terminar a questão da linha de raciocínio em relação a essa chegada desse imigrante aqui em Rondônia, a gente tem que lembrar que lá em 60, o Brasil passava pelo aquele período da mecanização do campo. Exatamente. Então, é lembrar de aulas anteriores que a gente falou sobre a questão do êxodo rural. Então, esse processo também de mecanização lá do Sudeste, do Sul do Brasil, acabou, de certa forma, contribuindo para esse deslocamento em massa aqui para o estado de Rondônia. Professor, as suas palavras agora foram palavras de ouro. Sério, para o nosso querido aluno. Olha aí, galera. Ele vai anotar isso aí, porque isso aí é até questão de concurso, para ele saber que uma das estratégias do governo federal foi justamente esse.
evitar um maior acúmulo de problemas de violência no campo, na região sul e sudeste, por causa da terra lá. Olha aí, galera. E por isso que tem muita gente aí, ó, que é descendente de pessoas que veio do sul, do Brasil. O show. sul de Rondônia é cheio de gente do sul. Muito Polacos, pessoas que eram ali da Verdade. região de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, muita gente veio de lá nessa época. Então, também foi um planejamento estratégico voltado para resolver o problema do sul e sudeste do Brasil em relação à terra. Beleza? Anota isso aí. Informação de ouro, galera. Vamos lá. Então, aí o governo não pôde lidar com a enxurrada de imigrantes com esquemas formais de assentamento e respondeu com um programa de assentamento rápido, reconhecendo assentamentos informais fora das áreas controladas pelo governo. Isso resultou em um surto de desmatamento que teve um grande impacto sobre os povos indígenas, sobre o meio ambiente. Foi falado já em aula, Já foi falado na aula em outra. anterior. Detalhe, Rogério, quando houveram essas invasões de terras, aí vai surgir um outro problema de ordem social e ambiental. O colono vai ter um conflito com o indígena. E aí é um outro problema, né? Outro problema. Não só de questão de desmatamento, mas uma questão que vai ter que, novamente, o Estado intervir através da FUNAI. Muito bem. Que vai tentar ver como resolver esse impasse entre o colono e o indígena. Ok? Ok. Vamos lá, continuando. E essa é a espinha de peixe que, se algum de vocês lembrar, eu já falei. Ao longo da BR-364 se tornou-se uma chamada espinha de peixe do desmatamento, porque fez as vicinais para dar acesso à BR para escoar produção. E é assim até hoje. Porque nessas vicinais a gente vai encontrar vários estudantes, a comunidade, né? Os colonos. Produtora, os colonos aqui do estado de Rondônia. Isso. Todas elas voltadas para a BR-364 para escoar sua produção. Seja uma produção que vai para fora do estado ou para abastecer os municípios. Aí a imagem de satélite de 2000. Vocês podem ver, galera, que essa parte aí mais marrom, deve estar aparecendo assim para você, é a parte mais desmatada de Rondônia. E vocês, coincidentemente, percebam que essa... Consegue riscar aqui? Eu quero que você risque para eles verem mais ou menos onde é a BR-364. BR-364. Mais ou menos isso aqui, pessoal. Ó. Deu para ver. Tá? Só para vocês terem uma ideia, que é a ação antrópica, essa ocupação humana em Rondônia se deu principalmente por causa da BR-364. Você pode ver que ali para a região de Guajará-Mirim, ó, muito mais preservado, né? É verdade, muito mais preservado. Tudo verdejante ainda, onde que está muito bem preservado as florestas para aquela região. E olha essa imagem interessante que, como a gente falou lá no início sobre a questão da densidade demográfica, dá para a gente observar, né? Apesar de toda a questão do desmatamento, tem muitas áreas preservadas em Rondônia, que essas áreas não são povoadas. Por isso que a gente tem aí o quê? Baixa densidade demográfica no estado de Rondônia. Beleza, então o Polo Oeste ele foi muito criticado e acabou sendo substituído. Ele não só foi criticado no Brasil, Rogério, ele foi criticado nos Estados Unidos, na Europa. O Brasil foi palco de um alvo absurdo de acusações, em que o governo brasileiro era visto como sendo ineficaz. E além de tudo, além de ser ineficaz para combater esse impacto ambiental, ele não era só ineficaz, ele ajudou ajudou para que isso ocorresse. Então, sendo assim, o governo novamente teve que fazer uma nova política pública e substituiu o Polo Noroeste. E agora, grifa lá, Rogério, pra gente, a palavra Planafloro. Então, o Polo Noroeste foi substituído pelo Planafloro, e que teve um orçamento de 216 milhões de dólares, que foi financiado por quem? Pelo Banco Mundial. Muito e bem. Também uma contrapartida do Brasil, 26%, 13% do governo estadual e 13% do governo federal, ou a União. Beleza? Próximo. Professor, por que a gente já tem aqui agora o governo estadual? Porque que vale lembrar novamente que já virou estado. Já é estado. É estado. Vamos lá. Muito bem, professor Jorge. Vamos lá.
E aí o Planaflora, ele foi o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia. Teve sua origem na identificação dos problemas no processo de migração pelo qual passou o Estado, e também a gente pode dizer que também foi visto e detectado os problemas do Polo Noroeste. Iniciou seu contrato de empréstimo em 1992 entre o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, né, e o Brasil, para execução, por quem? Pelo Estado de Rondônia. Então, de certa forma, a gente pode analisar o seguinte, que o Planafórum, ele surgiu a partir do insucesso do Polo Noroeste. Isso, dos graves impactos ambientais causados, sem ter tido um planejamento mais aprofundado da região, desse território, desse espaço geográfico aqui da região norte. E apesar de todo o projeto de colonização, a questão também social, né, que o Polo Noroeste visava, essa melhoria, ficou também muita coisa a desejar, certo? Com certeza. Vamos lá. Aí surgiu o Planafora. E quais foram os objetivos dele? Consistiu na implementação de ações que propiciaram o aproveitamento, agora sim, racional dos recursos naturais, de forma a favorecer o desenvolvimento sustentável. Olha que palavra bonita! Não se falava em desenvolvimento sustentável. Muito bem. Aí ele já surge como sendo uma palavra-chave para que se haja desenvolvimento e equilíbrio ecológico. Show! E Okay? vem aqui rapidamente com a gente. Então, e lembrado o desenvolvimento sustentável, que esse equilíbrio é o ambiental, o social e o econômico. Certo? Perfeito. Vamos lá. Bora, galera. Continuando. E também o objetivo dele era recuperar já as áreas desmatadas de ecossistemas mais frágeis, também feito principalmente pelo projeto anterior. Professor, qual era o projeto anterior, professor? Ah, você lembra? Lembra. O Polo Noroeste. Já gritou daí o aluno aí, olha. Vamos lá, continuando. Do ponto de vista econômico, o Planaflora foi uma ousada proposta de captação de dinheiro do Banco Mundial para viabilizar o desenvolvimento de Rondônia. Socialmente, foi uma proposta pioneira, ou seja, ela vem como sendo um projeto social primeiro, ou seja, é como se fossem os bandeirantes chegando de uma forma social para simplesmente fazer com que a sociedade civil conseguisse participar desse planejamento. Muito. Ok? Não só no planejamento, volte lá, professor, por favor. Não só no planejamento, mas também nos processos de diagnóstico, análise e proposta de soluções que fizesse com que esse planejamento fosse realizado, as ações fossem realizadas. Mas agora a gente fala de uma palavra-chave, professor, do Planaflora, que é diagnóstico. Diagnóstico. Esse diagnóstico vai fazer o quê? Esse diagnóstico ele vai trazer um conjunto de técnicas para se saber qual solo que pode ser agora utilizado. Muito bem. Não pode se colocar mais o colono em qualquer lugar. Esse foi um dos problemas do Polo Noroeste. Colocava o colono em qualquer terra que não era produtiva, se desmatava e depois que aquele solo estivesse esgotado, ele ia para outro lugar desmatar. Isso também aconteceu muito. Aconteceu porque ele não tinha muitas das vezes o recurso necessário para preparar o solo, a terra. Então, qual que era a prática da subsistência? Chego, queimo, era uma prática, né, bem realizada da agricultura itinerante. Se der certo aqui, vou produzir. Se não der certo, abandonam. Exatamente. E muitas vezes, professor, eles não tinham nem como escoar essa produção e estragava, ou tinha que consumir, ou vender para os produtores ao redor, ou fazer uma espécie de escambo. Me dá um pouco de milho que eu te dou um pouco de arroz. Muito bem. Mas era uma questão de sobrevivência. Vamos lá, continuando. Próxima. Aí depois foi inovador porque ele viabilizou o zoneamento socioeconômico e ecológico, que, em síntese, é um instrumento técnico e político de planejamento das peculiaridades regionais, seguindo critérios de sustentabilidade, de absorção de conflitos e de temporalidade. O Planaflora, através de seu documento principal de negociação, alavancou para as atividades de desenvolvimento e preservação. Então, o Planaflora buscou sustentabilidade e preservação, Rogério. Com certeza. Ele veio corrigir, muitas coisas que estavam erradas no Polo Noroeste. Show de bola, galera. Continuando.
Agora vamos falar um pouco também sobre as terras indígenas, né, Rogério? Claro. As terras indígenas, em primeiro lugar, a gente tem que sempre, quando falar em indígena, a gente tem que entender que antes de a gente estar aqui, de quem eram essas terras todas? Com certeza, Era né? dos indígenas. Certa comunidade, né? Não era nós. Nós que viemos para cá depois. Mas eles já estavam aqui Claro, há milênios. Podemos milênios. falar assim. claro. Há milênios, Rogério. Então, isso tem que ser considerado. Isso tem que ser levado em consideração. Esses povos que estão aqui e tradicionalmente vivem aqui há muito tempo. Beleza? As terras indígenas não são consideradas unidades de conservação, sendo, entretanto, áreas protegidas e com atividades desenvolvidas pelos povos indígenas, de maneira geral, compatíveis com a conservação ambiental. Obviamente que é compatível, né, Rogério? Com Vamos certeza. lá. Continuando. Bem, são 19 as áreas indígenas de Rondônia, de um total de 4.807.290 hectares. Uma área em fase de regulamentação e 2 interditadas em função de vestígios indicando a presença de índios isolados, o que representa 20% da superfície do território de Rondônia. Alguns povos têm população reduzida, como os Caripuna, os Canoê, recém-contatados, 4 pessoas, e os Akutsum, 7 pessoas. Olha só, para você ver como se não tem o cuidado, os órgãos públicos não terem o cuidado, esses povos podem sumir. Com certeza, né? Os dados de mortalidade indicam alta incidência de óbitos em menores de 14 anos em decorrência de doenças infecciosas. Então, não teve só a questão do conflito, teve questão de saúde também, né, Rogério? Sim, claro. Beleza, aí vocês depois dão uma olhada aí nesse mapinha que a gente colocou para vocês, né, para vocês terem a ideia de onde que estão essas áreas indígenas. Mas vocês podem, a priori, né, observar que a região central ali, ó, perto de Guajará, é onde se tem a maior área de preservação para os indígenas. Isso mesmo. Ok? Guajará-Mirim, a gente vai encontrar a maior quantidade aí da comunidade indígena. Então, apesar da importância das terras indígenas, elas estão sempre sofrendo ameaças de invasão, sendo constatados problemas hoje nas terras de Uruê-Uauau, Roosevelt e Rio Branco, gerados por invasores. Que invasores são esses, pessoal? Madeireiros, fazendeiros, garimpeiros e colonos. Então, é muito interesse, muita gente interessada nessas terras indígenas. Alguns povos indígenas em Rondônia. Olha aí, galera. Esses povos indígenas, a gente não quer que você decore, mas que você possa entender, pelo menos saber que eles existem. E se puder gravar, seria também interessante, né? Porque pode cair no concurso. Já caiu no concurso, Rogério, perguntando qual era os povos indígenas de Rondônia. Aí estava lá, escrito gavião. Aí, olha só, isso aqui, claro, isso aqui está errado, gavião é um animal. Não, é um povo indígena em Rondônia, gavião. Gavião aparece aí. Arara, Caritiana, Capivari, Caripuna, Cinta Larga, entre outros. Isso Beleza? é uma diversidade, né, de grupos, de povos, né, se a gente analisar, que tem cultura própria, que tem característica, né, e muitas das vezes ele gosta de ser reconhecido, né, pela sua etnia, né. Por exemplo, gavião, arara, né, não quer ser chamado de qualquer maneira, né, professor Jorge? Ele quer ser chamado pelo nome dele. Com certeza. Beleza, vamos lá. Continuando. Tá aí imagens dos povos indígenas. Olha só, a gente tem essa imagem bem bacana, é lá da reserva de Roosevelt, certo, professor Jorge? E aqui a gente tem um povo Cinta Larga. Essa galera aí nessa foto aí, ó, muito bonita, da comunidade lá de Cinta Larga. E aí a gente aproveita, né, Rogério, já que a gente está falando de povos indígenas, a gente também tem alunos indígenas. Sim. Aproveitando para mandar um abraço, onde eles estiverem. Aonde estiverem. E ainda vamos falar mais, hein? Vamos aproveitar aqui o espaço para dizer que também dentro da sociedade tem o espaço deles. Com O certeza. estudo, eles têm vagas, que é porcentagem de estudo para universidades, para mestrado. Então, ó, bola para frente, estudar, que você com certeza conseguirá chegar lá. É isso aí, galera. Um grande abraço para todos aí. Vamos lá, continuando, povos indígenas.
Agora a gente vai para o zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia. Os estudos realizados, olha só, a gente falou de Polo Noroeste, depois agora está falando de zoneamento socioeconômico e ecológico, Rogério. Sim. Foram estudos realizados que apresentaram importantes dados sobre natureza, economia e sobre as populações e sociedades residentes no nosso estado de Rondônia. E deveriam ser usadas para a proposição de políticas governamentais em relação a projetos de desenvolvimento, sustentabilidade e preservação ambiental. Próximo. O zoneamento socioeconômico e ecológico de Rondônia foi o primeiro zoneamento estadual a ter parte de seu texto submetido à aprovação do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Olha que interessante, Rogério, do CONAMA. Muito bem. O zoneamento socioeconômico e ecológico surgiu em Rondônia em 80 como uma estratégia para reverter os problemas sociais e ambientais causados pela expansão desordenada da fronteira agrícola e para subsidiar a elaboração do Planaflora. Para poder, né, auxiliar no Planaflora nesse combate, recuperação aí. Isso. Dentro do estado de Rondônia. Isso. A primeira aproximação ocorreu de 86 a 88. Visava o quê? Visava a ocupação do espaço rural do território de Rondônia, de forma a promover o desenvolvimento econômico, evitando desequilíbrios ecológicos e preservando os ecossistemas frágeis. Novamente, o que você tem que entender com isso é que esse zoneamento ele visava conter esse desequilíbrio. Como que vão conter? Fazendo o levantamento do tipo de solo. Sim. Foi uma tática. Porque você sabe que uma floresta está sobre um areal, você vai devastar por quê? Ou se está em cima de uma cascalheira, para que vai dar um terreno desse para um colono? O que ele vai plantar em cima do cascalho? Ou então se está próximo a uma área hídrica, né? Rios, um lago, tem que ser preservado. Tem que ser preservado, tem a mata ciliar, né? Isso. Beleza? Vamos lá no quadro. Próxima. Então tá aí ó, a primeira aproximação do zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia em 1986. Próximo. Depois você dá uma olhada aí com calma, tá, pessoal? Os estudos realizados apresentaram importantes dados sobre a natureza, a economia e sobre as populações e sociedades residentes no estado e deveriam ser usados para a proposição... Tá, é o mesmo texto. Pode pular isso aí que a gente já leu. Beleza. A segunda aproximação teve como objetivo detalhar o conhecimento sobre o meio físico, biológico e socioeconômico. Seus estudos foram realizados de 96 a 98 e concluídos em 99. Então, foi feito um primeiro estudo, depois um segundo estudo, né, visando justamente fazer um conhecimento mais minucioso do espaço geográfico. Beleza? Concluído esse em 99. Também já mudou aí, ó. Aí vocês também dão uma olhada quais são essas zonas e que áreas espaciais e geográficas são essas, beleza? Começou a ser subdividido já, né, a partir desse período, na segunda aproximação, ó, a gente tem aí áreas indígenas, reserva biológica, florestas nacionais, parque nacional. Então, esse zoneamento, a gente tem que lembrar, ele é importante porque ele vai verificar essa questão do meio ambiente, mas também identificar áreas com potencial dentro do estado de Rondônia, certo? E, professor Jorge, nós temos aí um novo zoneamento a ser mencionado, lançado a qualquer momento, né, que são novos estudos sobre as características atuais de Rondônia, porque tivemos aí na década de 90 mais pessoas que chegaram no estado, então essas áreas aí nos anos 2000 até agora 2022 começaram a ser estudadas novamente pela SEDAM, que já deve lançar já esse novo zoneamento do estado de Rondônia. Beleza. Para poder ser trabalhada essa questão do potencial, da preservação dentro do nosso querido e amado estado de Rondônia. Beleza. Então, Fechou. A gente volta aí já, galerinha, com a nossa aula de revisão. Beleza? Valeu.